Companheiras e companheiros, eu sou Rodrigo Bico. E eu sou Vanessa Islane. Vamos apresentar o podcast de número 1 da aula 1 do curso nacional de dirigentes da Avante, corrente interna do Partido dos Trabalhadores. Neste podcast, vamos conhecer um pouco da história antes e durante a fundação do PT. Teremos a participação do professor e historiador Eliezer Pacheco e a Teca Notari, escritora e militante do Partido dos Trabalhadores. Então, Bico, vamos ouvir um pouco da nossa companheira Teca Notari? Simbora, Vanessa! Toca o play! Companheiros e companheiras, eu sou Teca Notari. O tema que me cabe nessa tarefa, que me deixa muito honrada, é a esquerda pré-PT e a fundação do PT. Conhecer e compreender as circunstâncias em que os trabalhadores se mobilizaram e se organizaram para a defesa de direitos e busca de conquistas justas é muito importante para entendermos as tarefas que estão colocadas para o PT. Muitas lutas foram travadas e conquistas importantes para o povo trabalhador brasileiro são consequência dessas lutas. A Revolução Russa de 1917 influenciou e foi determinante na construção de muitos partidos políticos de esquerda no mundo. E no Brasil não foi diferente. Aqui os anarquistas espanhóis, portugueses e italianos que aqui chegaram em busca de oportunidades de vida digna, iniciaram o processo das lutas operárias. Em 1922 foi fundado o PCdoB, que para atender à legislação teve de mudar para PCB e que chegou a ter 200 mil filiados. A partir de 1929 começaram os rachas, que deram origem às diversas organizações de esquerda. As lutas operárias se intensificaram e as organizações de trabalhadores foram se formando. O PT é herdeiro, em grande parte, dessa história de lutas. Nasce de uma necessidade histórica de organização política dos trabalhadores da cidade e do campo. O avanço das lutas e os poucos espaços nas conquistas provocaram reações violentas nas forças do capital, quando o governo de João Goulart promovia políticas populares e os trabalhadores avançavam em suas formas de organização. Veio o golpe de 1964 que implantou uma violenta ditadura militar no país. A ditadura militar implantou um regime de terror com torturas, assassinatos e desaparecimentos contra qualquer um que resistisse. Grande parte da esquerda optou pela luta armada enquanto forma de resistência. Com as denúncias das violações, exílio de muitos militantes e a solidariedade de organizações de trabalhadores e democratas no mundo foi crescendo, a sociedade brasileira foi se mobilizando na luta por anistia e pelo fim da ditadura. A ditadura criou dois partidos, a Arena e o MDB. Dizíamos que a Arena era o partido do Sim e o MDB do Sim-Senhor. Entendendo que nós trabalhadores não tínhamos um partido que nos representasse e que levasse as lutas para a disputa em um patamar superior às reivindicações trabalhistas, um grupo de sindicalistas de vanguarda das lutas dos trabalhadores, liderados por Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou a discussão da necessidade da construção de um partido dos trabalhadores e criou-se o movimento Pro-PT. Resgatar a nossa história, compreender as tarefas desse instrumento tão importante e poderoso que é o PT, é muito importante. Despertar a necessidade desse passeio da nossa militância é o nosso papel. Importante é a história que nossa companheira Teca relata. Conhecer e compreender o contexto histórico em que o PT foi criado é muito importante para entendermos as nossas tarefas. Verdade, Bico. Houveram muitas lutas travadas e foram várias as conquistas para os trabalhadores brasileiros por consequência destas lutas. Vamos ouvir agora o nosso companheiro Eliezer Pacheco. Sobre as origens do PT. Em 1978, eclode as greves no ABC paulista, com grande participação dos trabalhadores, de uma forma até inédita, e com um forte sentimento sindical. Não dá para dizer que era um sentimento de classe ainda, mas era um sentimento sindical muito forte. Inicialmente são refratários a qualquer participação política, inclusive no próprio movimento de partidos, e emerge também desde o primeiro momento a figura central de Luiz Inácio Lula da Silva, pessoa grande capacidade de agregação, de negociação, liderança e carisma. Essas greves do ABC, elas vão ter uma enorme repercussão dentro de um sistema da ditadura
militar já em decadência, e as suas consequências certamente se potencializarão em função da própria fragilidade que a ditadura vinha então enfrentando. Começa a se fortalecer junto a essa nova classe operária brasileira a ideia de fundar um partido de trabalhadores, uma vez que esses protagonizavam no momento o movimento social mais importante do país, também porque, fruto da longa clandestinidade do Partido Comunista Brasileiro, mais tarde do PCdoB também, havia por parte dos trabalhadores um desconhecimento de que existia um partido que se reivindicava representante dos trabalhadores. Então eles sentiam esse vazio de representação. O movimento popular se rearticula lenta e quase que espontaneamente, principalmente através da ação clandestina dos grupos de esquerda remanescentes da ditadura, como o PCB, o PCdoB, o MEP, a ala vermelha, o MR8 e da ala progressista da igreja, especialmente através das comunidades eclesiais de base. As grandes mobilizações desse período serão a luta contra a caristia, as mobilizações estudantis, os movimentos contra o arrocho salarial, o movimento pela anistia, o movimento comunitário, especialmente os das SEBs, isso principalmente a partir de 78. Certamente o tacão do AI-5 faz com que o movimento sindical até então, popular, estivesse completamente amortecido nesse período, até 12 de maio de 78, quando eclode a primeira grande greve operária depois de 68, em São Bernardo do Campo, São Caetano e Santo André. Tanto pelo significado político e social, quanto pela significativa solidariedade recebida por essa greve, todos aqueles que ansiavam pelo fim da ditadura, ela vai ter uma repercussão e uma representação muito forte. O movimento, que durou em torno de 5 dias, pôs no centro dos acontecimentos políticos os sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e seu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que emerge a partir daí como uma das grandes lideranças nacionais, principalmente pelo fato de ser de origem operária. Para evitar a repressão, inclusive, o sindicato teve a habilidade de não aparecer como liderança organizadora da greve, mas como negociador da solução. E a solução fundamental positiva, sem grandes repressões, trouxe grande prestígio ao sindicato e a Lula. Segundo Lula, a ideia de constituir um partido de trabalhadores surge após uma viagem a Brasília para protestar contra o decreto-lei, em que ele vê que as decisões se dão no Congresso Nacional e que os trabalhadores estão completamente ausentes daquele cenário. Lula, então, começa a discutir isso após o retorno de Brasília, uma ideia ainda um pouco vaga, com fortes nuances obreiristas de um partido sem patrões, procura inicialmente alguns sindicalistas mais próximos e no dia 11 de dezembro de 78 realiza uma reunião com 14 sindicatos na sua sala, nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, e desses apenas 5 dirigentes se pronunciaram favoravelmente: o Lula, José Cicotti, o Jacob Ittar, o Enos Amorina e o Paulo Socramov. A maioria, ou por ter vínculos com o PCB, ou por preferir apostar naquele momento no MDB como Frente Democrática, qual, aliás, tinha vindo de uma consagradora vitória nas eleições de 74, permaneceram contrários à formação de um novo partido. PCB, PCdoB, MR8, por terem a pretensão de ser o partido da classe operária no nosso país, criticavam fortemente a iniciativa, acusando-a de ser divisionista, pois enfraqueceria a Frente Democrática representada no plano legal pelo MDB. O companheiro Eliezer complementa sobre a história. O fato interessante é que a primeira manifestação pública em defesa do PT seria concretizada por Wagner Benevides, presidente eleito, no caso, no Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, que sequer participava das articulações anteriores. O Lula vai para sua posse e ele vai buscar o Lula no aeroporto, e no caminho o Lula põe para ele a ideia do Partido de Trabalhadores. E aí, no seu discurso de posse, é a primeira defesa pública que vai se fazer, e até porque o pronunciamento dele repercutiu na imprensa, inclusive nacionalmente. Outro momento significativo foi o Congresso Metalúrgico de Linz, foi 11 de janeiro de 79, quando uma tese apresentada por José Cicotti, nos metalúrgicos Santo André, propondo a criação de um partido de trabalhadores, foi aprovada quase unanimemente. Os setores pelegos que articulavam a formação de um partido trabalhista apoiaram também, porque julgaram que a moção poderia ajudá-los nesse seu objetivo. Em fevereiro de 79, o futuro PT lança sua Carta de Princípios,
primeiro documento político do novo partido, cujo principal redator foi Paulo Skromov. Esse texto, lançado em 1º de maio de 79, serviu, a partir daí, de base para todas as discussões constitutivas do futuro partido. 14 de março de 79, 80 mil metalúrgicos reunidos no estádio da Vila Euclides de São Bernardo decidiram paralisar suas atividades, iniciando um novo ciclo de greves sem precedentes em nossa história e projetando Lula como a maior liderança popular do país. Nem a intervenção da ditadura nos sindicatos do ABC fez a greve terminar e, graças à habilidade de Lula, consegue chegar a seu final sem grandes conquistas, mas mantendo a unidade da categoria. Em 26 de junho de 79, o movimento pelo PT, o movimento pró-PT, realiza sua primeira reunião pública de apresentação da proposta em uma subsede dos sindicatos metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais, organizada pelo Wagner Benevides. Paralelamente à movimentação dos sindicalistas, um grupo de liderança de esquerda do MDB também procurava articular um novo partido. A principal liderança desses últimos era o ex-parlamentar cassado Almino Afonso. Participavam dessa articulação, além de parlamentares de esquerda, intelectuais, políticos cassados, ex-dirigentes sindicais, sobreviventes da luta armada, e chegaram a produzir várias análises políticas e documentos posteriormente aproveitados pelo PT, uma vez que a maioria dessas pessoas aderiram ao mesmo. Houve uma tentativa de unificar esses grupos através do Encontro de São Bernardo, os vários grupos interessados em formar um partido de trabalhadores ou um partido de esquerda. 2 e 3 de junho de 79, reunindo sindicalistas, parlamentares e intelectuais. Havia no MDB uma forte satisfação dos chamados autênticos com os rumos do partido, pois eram setores muito vinculados aos movimentos sociais, os quais se apresentavam cada vez mais mobilizados. Depois de grandes debates durante 2 dias entre as lideranças de diferentes matizes ideológicas, não se chegou a um consenso, até porque havia certa resistência dos sindicalistas em relação aos parlamentares, intelectuais e estudantes. A comissão escolhida no encontro para dar continuidade às discussões reuniu-se muitas vezes, mas com poucos avanços. As lideranças sindicais resolveram então dar continuidade a seu esforço pela fundação do PT e marcam uma reunião nacional para o dia 13 de 10 de 79 no restaurante São Judas Tadeu, em São Bernardo do Campo. Foi uma reunião expressiva com aproximadamente 300 militantes de todo o país e contando já com a adesão de diversos intelectuais conhecidos. Foi aprovada uma declaração política defendendo o fim da exploração dos trabalhadores, o acesso dessas riquezas por eles produzidas e o poder político e a criação de uma central única de trabalhadores, a livre organização partidária e o fim do regime militar por meio da luta unificada dos setores democráticos. Finalmente, o movimento pró-PT adquire uma certa autonomia política e elegia uma comissão nacional, uma coordenação nacional, constituída por Lula, José Bittar, Paulo Skromov, José Cicotti, Olívio Dutra, Wagner Benevides, Enos Amorina, Edson Cair, deputado federal, José Ibrahim, Manuela Conceição e Arnóbio Silva, dos Bananeiros do Litoral Paulista. A partir daí, é a história que todos nós conhecemos. Encerramos aqui o podcast número 1 da aula 1 do Curso Nacional de Dirigentes da Avante, corrente interna do PT. Esse curso é um instrumento para melhorar nossa organização e fortalecer nossos quadros da Avante no partido e nos movimentos sociais. É nossa primeira experiência de um curso nacional. Por isso, as suas críticas e sugestões podem nos ajudar a melhorar. Então, se gostou do nosso material, deixa um like aqui. Se não gostou, deixe o seu comentário. É muito importante ter o seu feedback. Até mais. Valeu!